Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícia desta sexta-feira, dia 22 de novembro, atualizando você e todas as notícias na manhã desta sexta-feira dos principais jornais do país e também aqui do jornal cearense O Povo. E a gente começa mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. E a manchete é o assunto que está hoje na imprensa nacional. É o indiciamento de Bolsonaro e mais 36 pessoas do governo anterior, que participaram do governo anterior, envolvidos numa trama de golpe de Estado. Diz assim a manchete da Folha de São Paulo: PF, Polícia Federal, indicia Bolsonaro, Braga Neto e 35 em inquérito de trama golpista. A Polícia Federal concluiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, participou da trama golpista em 2022 para impedir a posse do então presidente eleito Lula e o indiciou, e mais 36 pessoas sob suspeita dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Entre os indiciados estão Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa derrotada em 2022, e Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, ambos generais da reserva. No total, 25 dos apontados são militares. Há outros ex-assessores de Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal. O inquérito, concluído 2 dias após a prisão de 5 suspeitos de planejar a morte de Lula, de Geraldo Alckmin e de Alexandre de Moraes, do STF, será enviado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. A PGR, Procuradoria-Geral da República, decidirá se denuncia o ex-presidente. Se o fizer, a Justiça pode torná-lo réu. Declarado inelegível até 2030 pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, por ataques ao sistema eleitoral, Bolsonaro foi indiciado em outros 2 inquéritos da PF, nos casos das joias presenteadas por chefes de estados estrangeiros, principalmente da Arábia Saudita, e da falsificação do cartão de vacinação contra a Covid-19. Se processado e condenado pela trama golpista, poderá receber pena de prisão de até 28 anos. E a Folha de São Paulo elenca os principais indiciados. Primeiro, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República; Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022; Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ex-ministro-chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional; Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha; Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira,
ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa, fazendo uma ressalva que o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira é cearense, a família dele é de Iguatu. Anderson Gustavo Torres, ex-ministro da Justiça. Felipe Garcia Martins, ex-assessor para assuntos internacionais. Mauro César Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Alexandre Ramagem, ex-chefe da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e Alexandre de Ramagem foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro e perdeu. E Valdemar da Costa Neto, que é o presidente nacional do Partido Liberal, partido do ex-presidente Bolsonaro. Ainda matérias correlatas sobre esse assunto diz: ex-presidente Bolsonaro diz que Alexandre de Moraes prende sem denúncia e que a luta começa na PGR, na Procuradoria-Geral da República, que é quem faz a denúncia ou não. E ministro mantém delação, o ministro aí é o Alexandre de Moraes mantém a delação premiada de Mauro Cid após depoimento ontem de 3 horas sobre omissões nos depoimentos anteriores. Então fica mantida a liberdade de Mauro Cid. Ele continuará livre, fora da prisão. E a foto principal é o Mauro Cid, esse aqui sem gravata, no momento que deixava a Superintendência da Polícia Federal. Desculpa, que ele deixava era a sede do Supremo Tribunal Federal, onde foi ouvido por Alexandre de Moraes, e junto com os seus advogados. No momento que ele deixava aqui a portaria, aqui, esse ambiente é a portaria do STF. A legenda da foto diz: o ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, esse aqui está sem gravata, deixa o STF após ser interrogado por 3 horas pelo ministro Alexandre de Moraes. Ainda é chamada na capa do jornal Folha de São Paulo desta sexta-feira, é uma matéria sobre finanças públicas. O governo federal bloqueia mais de 5 bilhões de reais no orçamento de 2024. Isso é bloqueio para despesas. O ministro Fernando Haddad, da Fazenda, anunciou o bloqueio de cerca de 5 bilhões de reais no orçamento de 2024 e afirmou que o anúncio do pacote de corte de gastos ficará para a semana que vem. O novo contingenciamento se soma a 13.003 bilhões de reais que já estavam travados no orçamento. O ministro Haddad disse também que não será necessário fazer mais bloqueios neste ano. Na área internacional, Folha de São Paulo destaca dizendo que a Rússia ataca a Ucrânia com míssil criado para guerra nuclear. Diz Kiev: a Rússia atacou ontem uma fábrica militar na Ucrânia com um novo míssil balístico desenvolvido para cenários de guerra nuclear com múltiplos projéteis. Diz Kiev: o artefato não tinha carga nuclear. O presidente russo Vladimir Putin foi à TV anunciar o ataque após um dia de especulações sobre a natureza da arma. Ele repetiu ameaças aos Estados Unidos e aliados da OTAN, a aliança militar liderada pelos americanos. Ainda na área internacional, escolhido de Donald Trump para chefiar
o Ministério da Justiça dos Estados Unidos desiste da indicação, porque veio à tona que ele é processado por assédio sexual e não só isso, por tráfico de crianças para assédio sexual, para questão sexual. Embora ele não seja ainda indiciado, mas só vir à tona esse envolvimento dele nesse tráfico de crianças já o deixou fora da próxima equipe de governo de Donald Trump, que toma posse no dia 20 de janeiro. Agora, aqui no Brasil, a chamada de capa é dizendo que o atual vice-presidente Leonardo Sica, advogado Leonardo Sica, vence o pleito para presidir a OAB Secção São Paulo. No Guia Folha tem uma matéria dizendo que os shoppings decorados e feiras conciliam passeios e compras de Natal. No caderno Comida, degustação da Folha de São Paulo avalia panetones a partir de R$ 9,99. No caderno Mercado, a chamada de capa é sobre saiba como escolher produtos para deixar sua casa inteligente. O caderno Ilustrada, a matéria principal é sobre uma obra de arte com banana comprada por 36 milhões de reais. A matéria diz que este assunto coroa o humor dos super ricos. Quer dizer, eles quiseram fazer uma piada com esse assunto. E ontem, nas redes sociais, internacionalmente, era o que estava no top dos assuntos. No Brasil, não, era a questão do indiciamento de Jair Bolsonaro e os outros 36 apontados pela Polícia Federal. Ainda na página da Folha de São Paulo, o Marcos Augusto Gonçalves escreve: golpismo bolsonarista vem da ditadura. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo. A manchete: ataque à democracia. PF indicia Bolsonaro, Braga Neto, Heleno e mais 34 por tramar golpe. Lista também tem ex-chefes de Exército e Marinha e também o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. E nessa matéria, o jornal Estadão cita duas frases. A primeira, a reação de Jair Bolsonaro sobre Alexandre de Moraes. Diz Bolsonaro: faz pesca probatória e tem assessoria bastante criativa. O Lula disse ontem: tenho que agradecer porque estou vivo. Foi quando ele falou da ameaça do planejamento, né, de envenenamento. Ainda é chamada de capa, inclusive com a foto de destaque do Estadão, é sobre aquele caso em São Paulo, na Vila Mariana, que um policial militar matou um estudante de medicina. E o Estadão coloca este assunto hoje na capa do jornal, trazendo duas fotos. A primeira é os pais do estudante com o estudante morto, e a segunda foto, os dois aqui numa postura de tristeza. E diz assim a legenda da foto:
a dor dos pais que perderam um filho baleado por um policial militar. Os médicos Júlio César e Silvia, na foto, com o filho Marco Aurélio Costa, estudante de medicina de 22 anos, morto com um tiro. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que, abre aspas, o jovem golpeou a viatura policial e tentou fugir, fecha aspas. A mãe, a Silvia, doutora Silvia, mãe do Marco Aurélio, pergunta então, ele diz, então, a vida de um ser humano vale um retrovisor de uma viatura policial? Ainda chamada de capa na área internacional, é Guerra de Putin. Rússia ataca a Ucrânia com míssil projetado para levar arma nuclear. Corte de Haia emite mandado de prisão contra Netanyahu. Pela primeira vez, o líder de uma democracia alinhada ao Ocidente é acusado. O chefe do Hamas também é alvo de mandado de prisão. Contas públicas. Governo vai fazer bloqueio de despesa na casa dos 5 bilhões de reais, anuncia o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No segundo caderno, o caderno 2 de Cultura e Entretenimento do Estadão, a chamada de capa para as dicas de cinema, show, gastronomia e lazer em São Paulo, toda sexta-feira o jornal traz essas dicas, e a primeira é na área de música. O cantor Lenny Kravitz traz sua energia a São Paulo. Cantor volta ao Brasil com a turnê Blue Electric Light. É o último álbum lançado pelo cantor. Na área de cinema, é a obra infilmável de Milton Ratum ganha adaptação. E o Milton é um escritor cujo livro foi adaptado para o cinema. E o bate-volta, a sugestão de bate-volta de hoje do Estadão, para quem mora em São Paulo, é um roteiro por cidades de São Paulo com cara de cidades da Europa. COP29. Rascunho mostra impasse sobre financiamento. Estudo da Fiocruz, consumo de alimentos ultraprocessados causa 6 mortes por hora no país. E na área de economia e negócios, a chamada de capa é dizendo que a Petrobras distribuirá 20 bilhões de reais em dividendos extraordinários para os acionistas. E o pagamento desses dividendos será no dia 23 de dezembro. Vamos para o Rio de Janeiro. Capa do jornal O Globo, desta sexta-feira, dia 22. Ataque à democracia. PF indicia Bolsonaro e mais 36 por tentar dar golpe de Estado. Investigação afirma que o ex-presidente, ex-ministros e militares se organizaram para não passar o poder a Lula. Isso logo depois das eleições de 2022. Caberá à Procuradoria-Geral da República decidir se faz a denúncia à Justiça. E aqui, na foto principal, e com um fundo preto, Jair Bolsonaro numa postura reflexiva, com a mão na boca, com várias chamadas sobre o assunto que é distribuído nas páginas internas do jornal Globo. Ex-presidente
se defende e critica Alexandre de Moraes. Abre aspas, para citar a frase de Bolsonaro. Diz Bolsonaro, ele faz tudo o que não diz a lei. É na PGR que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar. Fecha aspas. Outras matérias correlatas. Os indícios e depoimentos de testemunhas que embasaram a conclusão da investigação da Polícia Federal. Indiciamento já impacta a política e altera correlação de forças na direita brasileira. Lista de acusados pela PF tem 25 militares, incluindo 6 generais e 1 almirante. Na história do país, na história do Brasil, só um ex-presidente foi punido por golpismo. Foi o ex-presidente da República, Hermes da Fonseca. Ainda escrevem sobre o assunto, hoje que repercute em todos os jornais do Brasil. Vera Magalhães escreve, é hora de ver quem são os democratas da direita. Flávia Oliveira escreve, democracia deve ao país a punição dos golpistas. E Bernardo Melo Franco defende, golpe bolsonarista seria mais sangrento que o de 1964. E aqui, o jornal o Globo destaca na sua capa os 8 principais indiciados. Diz assim, outros integrantes da trama golpista segundo a PF, que é o Braga Neto, general da reserva do Exército, ex-ministro e candidato a vice de Bolsonaro, Augusto Heleno, general da reserva do Exército e ex-ministro do GSI, Paulo Sérgio Nogueira, general, ex-comandante do Exército e ministro da Defesa e ex-ministro da Defesa, Almir Garnier Santos, almirante de esquadra e ex-comandante da Marinha, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o tenente-coronel Mauro Cid e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, ele que depois ontem, por mais de 3 horas no STF, depoimento conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, Felipe Martins, ex-assessor especial da Presidência da República, e o político Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, o partido de Bolsonaro. Outros assuntos, motivo de chamada de capa do jornal Globo. Na área internacional, o Vladimir Putin usa míssil hipersônico e faz ameaça nuclear. O Tribunal Penal Internacional emite mandado de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, o Netanyahu. Tribunal Penal Internacional acusa o premier de crimes de guerra e contra a humanidade em Gaza. Decisão atinge também um dos chefes do Hamas, já morto. Netanyahu pode ser preso se sair do país. Outra chamada de capa do jornal Globo. Programa de inteligência artificial que sequencia genoma tem potencial de gerar vida. Não adesão do Brasil à nova rota da seda gera debate. O programa, que visa ampliar a área de influência da China, já investiu mais de $1 trilhão
em infraestrutura e atrai cerca de 150 países. Agora, vamos para Brasília, Distrito Federal, o que tem aqui na capa do Correio Brasiliense. E o assunto é o mesmo. PF indicia Bolsonaro e mais 36 por tentativa de golpe. E as fotos estampadas no alto da capa do Correio é de Jair Bolsonaro, o segundo Braga Neto, foi o candidato a vice-presidente da República, o general Augusto Heleno, o Almir Garnier Santos, ex-ministro da Marinha, o Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ele que na véspera do ataque às sedes dos três poderes viajou para os Estados Unidos e deixou a cidade de Brasília sob o comando de um subordinado dele, e o Valdemar Costa Neto, o presidente nacional do Partido Liberal. Também o Correio Brasiliense traz como foto de destaque o coronel Mauro Cid deixando o STF, logo depois que ele prestou depoimento ontem. Diz a legenda da foto: Coronel Mauro Cid é peça-chave na investigação, e depois Alexandre de Moraes no STF ontem. E depois desse depoimento, a delação dele, premiada, está mantida pelo Alexandre de Moraes e ele continua em liberdade. Ex-presidente ataca Moraes, dizendo que é muita criatividade da equipe de Alexandre de Moraes. Investigação traz o nome de 25 militares. O Lula disse ontem que agradece a Deus por estar vivo depois dessa ameaça de envenenamento. E Luiz Carlos Azedo escreve aqui sobre o assunto para o Correio Brasiliense, dizendo que após 2 anos de investigações, iniciadas no dia 8 de janeiro de 2023, Polícia Federal afirma que o Brasil esteve muito perto de um golpe de Estado. Ainda é chamada de capa do Correio Brasiliense uma foto de destaque é a UNB, a Universidade Nacional de Brasília, dá posse à nova reitora, é a Rosana Naves. Pela primeira vez na história da instituição, uma mulher transfere o cargo para outra. Márcia Abraão transfere a reitoria da UNB para Rosana Naves. Márcia Abraão impulsou ontem a nova reitora, que prometeu uma gestão participativa e transformadora. Polícia Civil do Distrito Federal barra quadrilha de golpes bancários. Cerca de R$1 milhão de um grupo criminoso foi bloqueado em operação da nona DP contra DP Delegacia de Polícia, da 9ª Delegacia de Polícia, contra golpes virtuais aplicados em correntistas do Distrito Federal. Polícia intensifica vigilância, mas alerta que é preciso muita atenção às várias modalidades de ataques que miram principalmente os idosos e principalmente agora neste fim de ano, véspera de Natal, véspera de final de ano, que os bandidos precisam muito de dinheiro e eles ficam atacando principalmente os idosos, pessoas que moram sós, que não tem como consultar algum parente ali perto e acaba transferindo dinheiro para os bandidos. Golpe online. Na área internacional, a chamada de capa do Correio Brasiliense é para o ataque com o novo míssil da Rússia na Ucrânia.
E após esse ataque, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, vê o conflito global. O presidente da Rússia confirma bombardeio à Ucrânia com artefato de médio alcance e culpa o Ocidente por guerra que adquiriu elementos de caráter mundial. Nações Unidas admitem preocupação. O CB Saúde, que é o podcast do Correio Brasiliense, entrevistou o médico Rodrigo Zilli. Desafios contra o HIV. Aumento de jovens infectados pelo HIV e não adesão ao tratamento dificultam o combate à doença no Brasil, afirma o infectologista Rodrigo Zilli nessa entrevista ao Correio Brasiliense. Para o final de semana, em Brasília, o Correio dá como dica sotaques da muqueca. Antônio Moreira, do Manzoá, do restaurante Manzoá, serve a famosa muqueca de peixe da casa. O prato tem preparos diferentes em vários estados, todos deliciosos. Palco de inovação. Festival de Teatro do DF terá 6 espetáculos, como o Pai Nosso, esse aqui da foto, até 1º de dezembro, no Sesc da cidade satélite de Taguatinga. Paulinho da Viola é atração na capital do Brasil no próximo dia 23. E Prêmio no Rio vai celebrar a gastronomia latina. São essas dicas do Correio Brasiliense para o fim de semana no Distrito Federal. Vamos para a capa do jornal cearense O Povo. E o jornal O Povo, a capa toda é dedicada ao assunto do momento. Trama golpista, Bolsonaro indiciado e mais 36. E o jornal Povo, em letras garrafais, nomeia todos os 36 indiciados. Dedica, portanto, a página inteira a esse resultado do relatório do inquérito realizado pela Polícia Federal. E eu destaco entre os dois, os dois cearenses, que é o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa, general da Reserva e ex-comandante do Exército. O general foi quem fez aquele estudo para que, no final, as urnas levantassem suspeita sobre a eficiência das urnas eletrônicas. E ele deu, na época, declarações levantando suspeita para as urnas eletrônicas e, claro, consequentemente, para o resultado das eleições. E o segundo é o general da Reserva, Estevão Caos Teófilo Gaspar de Oliveira. O general Estevão é irmão do general Teófilo, que foi candidato a governador do Ceará pelo PSDB e hoje é o presidente do Partido Novo do município de Fortaleza. Ele é o presidente do Novo aqui em Fortaleza, inclusive está morando no Ceará. Agora, ainda na capa do jornal Povo, lá no final diz assim: Polícia Federal conclui inquérito e aponta que ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, sabia do plano para matar Lula. O vice-presidente, na época eleito, ainda não tinha sido nem diplomado, o Geraldo Alckmin, e
o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Isso tudo ainda no final de 2022, logo após as eleições presidenciais. Lista de indiciados pela PF inclui ex-ministros e militares de alta patente. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico. Primeira chamada. General Atlantic vai investir até 8 bilhões de dólares neste ano de 2024. Estamos na melhor janela em 15 anos, diz Martim Escobari. Eleições no Uruguai. Yamandu Orsi, da Frente Ampla, que é candidato de esquerda, e o governista Álvaro Delgado chegam ao segundo turno neste domingo. A eleição será realizada depois de amanhã, em situação de empate. As pesquisas dão empate técnico entre os dois candidatos à presidência do Uruguai. Mercado de capitais. 2024 já é o ano com maior volume de captações no país. Mostra a maturidade do mercado, afirma Guilherme Maranhão. Valor Econômico também traz como manchete de capa essa questão política brasileira, embora o jornal seja mais direcionado para o setor econômico, diz a manchete. PF indicia Jair Bolsonaro, Braga Neto, Heleno e mais 34 por tentativa de golpe, diz o texto da manchete. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e os ex-ministros Braga Neto, da Defesa e da Casa Civil, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, além de outras 33 pessoas, por participação em suposto plano golpista para evitar a posse de Inácio Lula da Silva após a eleição de 2022. Ao todo, 25 são militares das Forças Armadas. O grupo é acusado dos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Também estão na lista o deputado federal Alexandre Ramagem, ele que é do Partido Liberal do Rio de Janeiro e foi candidato a prefeito da cidade. E também ele foi indiciado como ex-diretor da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Também indiciado o presidente nacional do PL, do Partido Liberal, o Valdemar Costa Neto, e Felipe Garcia Martins, ex-assessor especial da Presidência da República. Na avaliação da Polícia Federal, há indícios de que Bolsonaro sabia do plano para matar Lula, para matar Geraldo Alckmin e para matar o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O ex-presidente teria organizado reuniões, inclusive no Palácio da Alvorada, para discutir a minuta do golpe. Os relatos dos ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, do Exército Marco Antônio Freire Gomes e da Aeronáutica Carlos de Almeida Batista Júnior, foram considerados essenciais para confirmar que Bolsonaro e seus auxiliares chegaram a preparar decreto para instituir estado de defesa no país e impedir a posse de Lula e Geraldo Alckmin, eleitos nas eleições presidenciais de 2022.
O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, teve ontem audiência com Alexandre de Moraes no STF, após a polícia apontar que ele omitiu informações sobre a tentativa de golpe em sua delação premiada. Depois da oitiva, que durou cerca de 3 horas, o ministro Alexandre de Moraes manteve o acordo firmado da delação premiada de Mauro Cid e o manteve solto. O Valor Econômico apurou que Mauro Cid deu mais informações sobre o papel do general Braga Neto na trama golpista. E uma das reuniões para tramar a morte de Lula, de Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, uma dessas reuniões foi feita na casa de Braga Neto. O relatório da investigação da Polícia Federal foi enviado a Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no STF. Após análise, ele deve enviá-lo para a manifestação do Ministério Público Federal, quer dizer, do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, que poderá denunciar formalmente os investigados, pedir mais diligências à Polícia Federal ou arquivar, ou pedir, ou sugerir o arquivamento do caso. Há a possibilidade de a Procuradoria-Geral da República apresentar uma denúncia conjunta contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, envolvendo outras investigações em curso. Bolsonaro já foi indiciado em esquema de falsificação do cartão de vacina de Covid-19 e pela venda de joias e presentes recebidos durante seu mandato na presidência da República. Ainda é chamada de capa do Valor Econômico. Mercado tem pregão negativo com fiscal e exterior. Black Friday pode ter resultado mais positivo este ano. Área internacional. Rússia ataca a Ucrânia com novo míssil. Aqui no Brasil, a Petrobras segue com foco em petróleo e gás. Também na área internacional, indicado de Donald Trump para o Ministério da Justiça desiste da indicação. O Matt Gaetz desistiu de sua indicação para se tornar secretário de Justiça dos Estados Unidos em um golpe para Donald Trump. Sua escolha pelo presidente eleito causou choque em Washington. Gaetz esteve sob investigação do Departamento de Justiça, que ele iria assumir a partir de janeiro, por supostamente ter mantido relacionamento sexual com uma menor de idade, mesmo sem ter sido indiciado. O republicano anunciou o Ban Pond, que já foi procurador-geral da Flórida, como a nova indicada para o posto, para a Secretaria de Justiça dos Estados Unidos. A empresa dinamarquesa Maersk investe 1,6 bilhão de reais no porto de Suape de Pernambuco. E COP29 enfrenta impasse sobre financiamento. Com estas notícias, eu encerro aqui a apresentação para os senhores e senhoras internautas da TV da Transparência, as principais capas dos jornais brasileiros e também aqui do jornal cearense O Povo. Primeiro editorial da Folha de São Paulo desta sexta-feira trata do assunto oportunidades nas relações com a China e o mundo. Gigante asiático
que responde por 5% do estoque de investimento estrangeiro aqui no Brasil, pode ampliar aportes com volta de Trump à Casa Branca. Para ser atrativo, o Brasil precisa de estabilidade e menos custos. Segundo editorial da Folha de São Paulo, projetos frágeis para segurança surgem a reboque de crises genéricas, limitadas ou de alcance duvidoso. Propostas apresentadas pelo governo Lula pouco avançam no Congresso. Cumpre instituir política nacional sólida que vise integrar objetivos, diretrizes e metas. Vamos para as páginas de política da Folha de São Paulo. E a primeira matéria é sobre o indiciamento. Bolsonaro e mais 36 pessoas são indiciados pela PF após apuração de trama golpista. Investigadores concluem que o ex-presidente da República tentou golpe para impedir a posse de Lula. Inquérito será enviado ao relator ministro Alexandre de Moraes. Sobre o mesmo assunto, Bolsonaro diz que luta vai até a PGR e critica Alexandre de Moraes após indiciamento. Ex-presidente afirma que ministro prende sem denúncia e promove pesca probatória. Ministros e aliados de Lula pedem agilidade para julgar o ex-presidente da República. Polícia Federal indicia 7 generais e outros 18 militares em investigação de golpe. Dos 37 nomes indiciados pela Polícia Federal, no inquérito divulgado nesta quinta-feira, ontem, portanto, 25 vieram das Forças Armadas. Lista de indiciados é divulgada sem detalhar as suspeitas sobre cada um. E aqui nessa página, a Folha dá o nome de cada um dos 37 indiciados pela Polícia Federal e quais os crimes e as penas previstas para cada um, como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, agravantes. 12 a 28 anos é o tempo possível de pena pelos crimes apontados pela PF em relatório, sem contar com os agravantes. E isso, como o Edson Silva acabou de comentar, se o Ministério Público acatar esse relatório na sua íntegra. E como disse o Edson, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, não é obrigada a seguir a conclusão que a Polícia Federal chegou. Poderá pedir novas informações, poderá pedir mais informações, poderá retirar alguns dos que foram relacionados, né? Tem total autonomia para fazer a sua denúncia junto ao Supremo Tribunal Federal. Ainda sobre o assunto, uma análise feita por o Igor, aqui para a Folha de São Paulo, diz: situação de Bolsonaro é pior do que a de Donald Trump. Se a apuração da PF de golpe de Estado chegar a julgamento, o futuro político do ex-presidente da República estará em risco. A foto da página é o tenente-coronel Mauro Cid deixando o Supremo Tribunal Federal após audiência com Alexandre de Moraes.
Moraes mantém delação de Mauro Cid após ouvi-lo por omissões sobre tentativa de golpe. E o jornal Folha de São Paulo diz que Mauro Cid deu mais detalhes sobre o comprometimento, o envolvimento de Braga Neto nessa trama. E por isso também, Alexandre de Moraes manteve Mauro Cid em liberdade. E até ontem, a ameaça é que Mauro Cid poderia voltar para a prisão caso o relator do inquérito constatasse alguma incongruência, alguma inconsistência nos depoimentos do tenente-coronel Mauro Cid. TSE, pandemia, joias e cartão de vacinação pesam contra Bolsonaro. Indiciado ontem pela Polícia Federal por trama golpista, o ex-presidente também é suspeito de outras frentes. E a frente é essa do TSE, que declarou a sua inelegibilidade até 2030, a falsificação no cartão de vacinação da Covid-19, na pandemia, a venda de joias recebidas de países estrangeiros para a presidência da República, né, que pesam contra Bolsonaro. Lula diz agradecer por estar vivo após a descoberta do plano de matá-lo. Matar Lula, matar Geraldo Alckmin e assassinar Alexandre de Moraes. E um dos métodos seria através de arma de fogo ou através de envenenamento. Atual vice da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, é eleito para comandar a entidade pelos próximos 3 anos. Leonardo Sica vence pleito após campanha marcada por ataques. Atual presidente da OAB, a Patrícia Vanzolini, será conselheira federal na chapa. Nas páginas do Caderno Mercado, a primeira matéria diz: Fernando Haddad anuncia bloqueio de 5 bilhões de reais e deixa a apresentação do pacote de cortes de gastos para a semana que vem. O valor, esses 5 bilhões, se soma aos 13,3 bilhões de reais que já estão travados no orçamento deste ano. O ministro diz que redação de propostas para o pacote de cortes será apresentado ao presidente Lula na segunda-feira, dia 25. A arrecadação federal cresce 9,77% em outubro e bate recorde para o mês. Isso, arrecadação de impostos. Para o Banco Central, capacidade de pagamento de famílias e empresas segue desafiadora. Relatório de estabilidade financeira aponta ainda aumento da percepção de risco fiscal e impacto do dólar valorizado. BNDES, o banco, dobrará captação externa após acordos com o grupo do G20 e com a China. Uma das novidades de pacote é a criação de linha em moeda chinesa. Instituição financeira pública terá mais 26 bilhões de reais, principalmente para transição energética, transição climática. Deputados e mercado veem baixa chance de privatização de estatais
no governo de Minas Gerais. Governo Zema aposta em PEC, em proposta de emenda constitucional, para evitar referendo, mas pode limitar a proposta para desestatização apenas da empresa Copasa. Governo do Rio de Janeiro prevê reajuste após erros apontados em leilão da SEDAI. Plano de revisão de 14 concessões de rodovias prevê aportes de 110 bilhões de reais. Governo renegocia contrato de obras e investimentos com as atuais concessionárias. Previsão é injetar 26,5 bilhões de reais nas estradas federais entre este ano e 2026. Alemães investem em combustível sustentável de aviação no Brasil. A agência ligada ao Ministério do país europeu firmou parceria para abrir fábrica de SAF no interior de São Paulo. Órgão também põe dinheiro em iniciativas no Rio Grande do Norte, no Goiás e no Paraná. Petrobras anuncia liberação de mais 20 bilhões de reais em dividendos extraordinários para os sócios. Valor havia sido retido no início deste ano, em crise que culminou com a demissão de Jean Paul Prates da presidência da companhia, e a liberação desses dividendos para os acionistas vai ser no dia 23, está marcado para o dia 23 de dezembro. Black Friday deve faturar 5,2 bilhões de reais, uma alta de 0,4%, estima a Confederação Nacional do Comércio. Ainda nas páginas de mercado, o que analisar antes de comprar produtos de casa inteligente, como lâmpadas e fechaduras. Aqui o jornal está 2 páginas para este assunto, que é muito procurado pelos leitores da Folha. O WhatsApp lança recurso que transforma áudios em mensagens de texto. Ele transcreve as mensagens de áudios. Agora o WhatsApp está com esta ferramenta. Governo dos Estados Unidos oficializa pedido para separar o Google do Chrome, que é esse canal de acesso à internet. Na mira de Trump, chefe da CVM dos Estados Unidos anuncia saída do cargo. Após decisão do Carrefour de não comprar carne dos pecuaristas brasileiros, e não só dos brasileiros, mas dos países do Mercosul, ministro diz ver ação orquestrada. Relator de ação pública afirma haver vínculo entre o iFood e entregadores. Receita Federal abre nesta sexta-feira consulta a lote residual do imposto de renda. Está previsto aqui a liberação de 559 milhões de reais. Nas páginas de mundo, a primeira matéria aqui nas páginas internas da Folha de São Paulo é dizendo que a Rússia ataca a Ucrânia com novo míssil criado para uso em conflito nuclear. Só que esse míssil não estava equipado com bomba nuclear. Foi só uma ameaça. Após especulação sobre tipo de arma empregado,
Putin confirma recado ao Ocidente e ameaça a OTAN na sequência de ações de Kiev com projéteis americanos e britânicos. E os projetos americanos são os mísseis de longo alcance e as minas terrestres. O Tribunal Internacional emite mandado de prisão contra Netanyahu. Esse mesmo mandado de prisão já está em vigor contra o Vladimir Putin. Por isso que Putin não pode viajar para qualquer país. Por exemplo, se ele vier para o Brasil, que é um país assinante do Acordo de Roma, ele pode ser preso. Outros países que não assinaram o Acordo de Roma, como os Estados Unidos e outros, ele não é preso. E além do Netanyahu, ontem também a ordem do Tribunal Penal Internacional também tem como alvos o ex-ministro de Defesa de Israel e o comandante do Hamas, que é considerado morto, não oficialmente. A corte mostra que mesmo os não signatários podem estar ao seu alcance de prisão. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sofre primeira baixa com a renúncia do indicado ao Departamento de Justiça do próximo governo. Acusado de má conduta sexual, o Matt Gaetz abre mão de indicação para chefiar pasta equivalente ao Ministério Público. Ex-procuradora-geral, a Pam Bondi, o substituirá no cargo. Acusados de ataque ao Capitólio contam com perdão do próximo presidente da República. Eles aguardam esse perdão de Donald Trump para se livrar dos processos de invasão ao Capitólio, isso logo após a eleição de Joe Biden, presidente da República, que derrotou o candidato Donald Trump, que era a reeleição. O presidente da Argentina, Javier Milei, quer tirar do país órgão de direitos humanos do Mercosul. A agenda ideológica da Casa Rosada, que é a sede do governo da Argentina, avança também no bloco sul-americano, trava debates e entra em rota de colisão com a política externa do governo brasileiro. As páginas de cotidiano, as páginas de Brasil, da Folha de São Paulo. Morte de estudante de medicina acirra críticas sobre a violência policial em São Paulo, depois que o governador Tarcísio de Freitas assumiu. O governo afirma que instituições são legalistas e que não toleram desvio de conduta. A vida do meu filho foi ceifada pela crueldade dos policiais militares, diz pai do jovem morto. Aqui a foto do jovem morto, jovem de 22 anos, estudante de medicina. O nome dele é Marco Aurélio Acosta, 22 anos, morto pela polícia em São Paulo, depois que ele bateu no retrovisor da viatura policial, correu, 2 policiais foram atrás, ele resistiu à prisão e um dos policiais deu um tiro na barriga dele, ele não resistiu e morreu. 76% dos pais temem que filhos sofram bullying
Medo é maior entre pretos. Pais e mães pretos têm mais medo de que os filhos sejam discriminados por aparência física e vestimenta do que brancos e pardos. Isso ainda é a repercussão da pesquisa feita pelo Instituto Datafolha. Projeto quer resgatar a história de território negro destruído em Belo Horizonte. Gêmeas de 15 anos criam biblioteca infantil afro no Rio de Janeiro, com cerca de 300 obras voltadas à cultura afro-brasileira. Espaço tem oficinas gratuitas com contadores e autores com contadores de histórias e autores de livros no Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Ainda na área de educação, a Polícia Federal obtém aval para investigar Ricardo Nunes no caso da máfia das creches. Ricardo Nunes é o prefeito de São Paulo, atual prefeito e prefeito reeleito. Ele passará mais 4 anos no comando da prefeitura paulistana. Na página de Meio Ambiente, a matéria diz: novo rascunho de decisão da COP29 mantém financiamento indefinido. O documento, agora mais enxuto, não contém número nem pagadores. Criticam as ONGs, organizações não governamentais. A Argentina agora declara que não abandonará o Acordo de Paris. Na página de saúde, a doença endometriose tem fila zerada, mas São Paulo não retoma aborto no Cachoeirinha. Página de ciência. Projeto que desenvolve Atlas das Células Humanas divulga mapa do início da gestação. Esboço também mostra genes e interações envolvidas no começo do desenvolvimento esquelético, no primeiro trimestre da gravidez. Páginas de esportes, primeira matéria. Palmeiras dobra chances de ser campeão com vitória sobre o Bahia e empate do Botafogo. Impeachment de Augusto Melo no Corinthians tem votação marcada para a próxima semana. Folha Corrida, a matéria é onde vê épicos com batalhas à lá o filme Gladiador, que agora está em segunda versão, o Gladiador 2. A capa do caderno Ilustrada, que é a caderno de cultura e entretenimento, diz o seguinte: o dentro e o fora. Livro e exposição detalham como o vidro passou das fachadas dos pavilhões das feiras universais para as paisagens reluzentes das metrópoles. E esta foto é vista da fachada do Memorial Tomás, do arquiteto Garrua, em Zim, na República Tcheca. Ainda é matéria num caderno Ilustrada. Humberto Campana elabora o luto do irmão e transforma sua dor em totens ao abrir mostra. Artista traduz Cântico dos Cânticos em gravuras. Uma banana de 36 milhões de reais significa dar uma banana para o mundo da arte?
na chamada de capa da Folha, diz que isso aí é humor ou uma piada que os super ricos fazem à arte. E a foto é essa daqui, uma banana pregada numa parede com uma fita adesiva. A Comédia, obra com banana de Maurício Catelan. Uma banana é uma banana mesmo. Não falo do cachimbo de René Magritte. Escreve esta análise o Silas Marty. Exposição relembra como o vidro, junto com a globalização, mudou a arquitetura mundial. Mostra em São Paulo e novo livro destacam as melhoras no uso do material, que ganhou tração com os pavilhões das feiras universais. O Guia Folha traz matéria sobre as andanças na metrópole paulistana, passeios, gastronomia, novidades da semana. Mostra sobre Frindes chega a São Paulo com promessa de colocar fãs como protagonistas de cenas. Feira de produtos artesanais e shoppings decorados para o Natal conciliam compras e passeios nos shoppings de São Paulo. Degustação avalia panetones tradicionais de mercado, recheados e com chocolate. Também tem matéria, tem um caderno especial hoje na Folha sobre arquitetura, roteiro de lazer, tesouro, gentileza urbana. Na vida saudável, 10 dicas de hábitos e práticas para melhorar o bem-estar. Matéria também sobre criação de gatos. Agora vamos para as páginas internas do jornal O Estadão, o Estado de São Paulo. E a primeira nota da coluna do Estadão diz: inquérito da Polícia Federal inviabiliza Jair Bolsonaro para disputar eleições em 2026, mas mantém a franquia Bolsonaro ativa. Isso, só lembrando que atualmente Bolsonaro está inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral até 2030. Diz a nota: a conclusão do inquérito da Polícia Federal com novo indiciamento de Jair Bolsonaro ontem inviabiliza-o para a disputa presidencial de 2026, caso o Congresso Nacional aprove a anistia a todos os processos que Bolsonaro responde, ou o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, volte atrás e torne Bolsonaro elegível. Continuando a nota, por mais que digam o contrário em público, políticos do entorno do ex-presidente não consideram factível reconquistar sua elegibilidade. Por outro lado, chegam à seguinte conclusão, 2 pontos. Jair está inelegível, Bolsonaro não. A frase resgata a possibilidade de o capitão do Exército, Bolsonaro, passar o bastão para os filhos na corrida ao Palácio do Planalto, cuja eleição será em 2026. A hipótese, que era praticamente descartada até então, passou a ser considerada novamente nas rodas de conversa dos bolsonaristas. Uma leitura interna é que a investigação da Polícia Federal vai reavivar a polarização entre
a franquia Bolsonaro e Lula, a franquia Lula. Mas é preciso, diz a nota da Rosiane Kennedy, que é a responsável pela coluna do Estadão, mas é preciso o DNA da família para manter a franquia política de Bolsonaro viva, diz um interlocutor. E nessa análise, pelo que vocês viram, descartam possíveis candidatos à presidência da República, como Romeu Zema, governador de Minas Gerais, como Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, como o governador Caiado, Ronaldo Caiado, governador do Goiás. Vamos para a página de editoriais do Estadão. E o primeiro assunto abordado na edição desta sexta-feira, dia 22, diz: tentativa de golpe com nome e sobrenome. Embora já esperado, o indiciamento de Bolsonaro e de seus principais assessores pela Polícia Federal dá contornos dramáticos às revelações de que o país, de que o Brasil esteve supostamente à beira da ruptura institucional. Segundo editorial, o Congresso vira as costas ao Brasil. Senadores rejeitam destinação obrigatória de metade das emendas parlamentares para a saúde e impossibilidade de bloqueio dos recursos. Câmara Federal deve seguir na mesma toada antirrepublicana. Vamos para as páginas de política do Estadão. E a primeira matéria, e com repercussão aqui em várias páginas, é sobre o indiciamento de Bolsonaro. Polícia Federal indicia Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno e mais 34 por golpe. Somadas, as penas máximas para crimes atribuídos pela corporação aos indiciados pela Polícia Federal chegam a 28 anos de prisão. E eu novamente lembro, caso o Ministério Público aceite esse relatório da Polícia Federal. O Ministério Público que vai ser o autor da denúncia, não é a Polícia Federal. Alexandre de Moraes faz pesca probatória, afirma o ex-presidente em crítica ao ministro. A Folha dá aqui a lista dos indiciados da PF por plano de golpe, que é a relação. Após 3 horas de depoimento, delação de Mauro Cid é mantida pelo STF. Aqui o Mauro Cid olhando aqui para um fotógrafo, e é o fotógrafo Wilton Júnior, que é do Estadão. Mauro fala ao telefone após prestar depoimento ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Resta saber com quem ele estava falando depois do depoimento de 3 horas, ele aqui com a pasta debaixo do braço, ao telefone, saindo do Supremo Tribunal Federal ontem, já no início, final da tarde, início da noite. Ainda sobre o mesmo tema, o presidente Lula disse ontem: tenho que agradecer porque estou vivo, diz Lula. O presidente comenta a investigação da Polícia Federal que relatou o plano para matá-lo. O Gilmar Mendes defende Alexandre de Moraes em condução do inquérito, nesta mesma matéria. Prisão de um general por tentar golpe é a grande novidade no país. Nas páginas internacionais, primeira matéria,
Rússia ataca a Ucrânia com míssil projetado para levar arma nuclear. Só que esse primeiro míssil não levou arma nuclear. Governo russo diz que ataque é uma reação ao uso de armas americanas pelos ucranianos e afirma que base antimísseis dos Estados Unidos na Polônia seria o alvo prioritário. Corte de Haia, que é o Tribunal Internacional, o Tribunal Penal Internacional, emite mandado de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, o Netanyahu. Decisão é primeira do Tribunal Penal Internacional que envolve líder de país democrático alinhado ao Ocidente. Netanyahu, durante a Assembleia Geral da ONU, risco de prisão em mais de 120 países do mundo. Se ele viajar para um desses 120 países, ele será preso, porque esses 120 países são signatários do Acordo de Roma. O chefe do Hamas também é alvo dessa decisão. Secretário de Justiça dos Estados Unidos, escândalo sexual faz indicado de Trump desistir de cargo do governo. Ex-presidente argentino Alberto Fernandes é intimado a depor em caso de violência de gênero. Uma ex-mulher dele o acusa de ter sido espancado por ele. Haiti convoca embaixador da França após declarações inaceitáveis do presidente Macron. Nas páginas de Brasil, que é o caderno Metrópole do Estadão, a primeira matéria com indefinições, o rascunho de acordo indica que COP29 pode ser estendida. A cúpula, cujo encerramento oficial está previsto para hoje, segue indefinida sobre 2 pontos-chave. Qual é o valor e que países pagarão o financiamento climático? Quando fala em dinheiro, aí cria o impasse. Violência policial em São Paulo. É o questionamento, a frase é um questionamento da médica Dona Silvia, que é a mãe do universitário, também queria seguir a carreira dos pais, queria seguir a carreira de medicina, e a doutora Silvia questiona: a PM de São Paulo está matando por causa de um retrovisor? Pais de estudante de medicina morto em abordagem da Polícia Militar de São Paulo cobram justiça e contato de Tarcísio. Querem falar com o governador Tarcísio de Freitas. Eles dizem assim, os pais: é o mínimo que esperamos. E até agora o governador de São Paulo não veio a público falar sobre esse episódio. Até agora ele está calado. Governo de São Paulo autoriza concessão de 3 linhas de trem por 25 anos. Consumo de produtos de alimentos ultraprocessados, como linguiça, enlatados, causa 6 mortes por hora no país. Conforme estudo da Fiocruz, o Brasil gasta por ano, pelo menos, 10,4 bilhões de reais com os efeitos de doenças por consumo de alimentos desse tipo. Enlatados, ultraprocessados, embutidos, como
linguiças, salsichas, etc. Alimentos que provocam o câncer. Sobre saúde, ainda sobre saúde, o Estadão traz uma matéria dizendo que a solidão aumenta em 31% o risco de demência em idosos. Estudo feito nos Estados Unidos também aponta 15% a mais de chance de ter funções cognitivas comprometidas, como é o caso da demência, né? Como é o caso da memória. Caderno de esportes. São Paulo lança a Universidade SPFC para formar profissionais do futebol. Palmeiras dobra chance de título após virada na Bahia e empate do Botafogo. Caderno de Economia e Negócios. Orçamento terá bloqueio de 5 bilhões de reais. O anúncio será feito hoje, sexta-feira, com a divulgação de novo relatório bimestral de despesas e receitas. Ministro da Fazenda repete que governo cumprirá meta de déficit zero fiscal no ano. Mas Fernando Haddad diz que vai... Aqui a outra matéria. Haddad diz que levará a Lula essa minuta de pacote de corte de gastos somente na próxima segunda-feira. Faltam 42,3 bilhões de reais para zerar contas, estima o IFI, que é uma instituição de analistas. Marcelo Noronha, presidente do Banco Bradesco, diz: se não fizer a lição de casa no corte de gastos, pode haver estresse. O presidente do Bradesco diz que pacote de corte de despesas tem de mudar a trajetória da curva da dívida pública brasileira. A arrecadação vai a 247,9 bilhões de reais e bate o recorde para o mês de outubro. Pelos dados da Receita Federal, resultado do mês representou um aumento real acima da inflação de 9,7% em relação ao ano de 2023. O valor do ano, 2,1 trilhões de reais, é o total da arrecadação do governo brasileiro de impostos de janeiro até outubro, segundo dados da Receita Federal. Ainda no caderno de negócios, Petrobras aprova a distribuição de 20 bilhões de reais em dividendos extraordinários para os seus acionistas. Dona de 36,6% do capital da empresa, a União Federal vai receber uma fatia de 7,32 bilhões desses dividendos. O anúncio de proventos acontece com a divulgação do novo plano de investimentos da empresa. Medida só vale para a França, diz o Carrefour, sobre comprar carne de produtores, de agropecuaristas dos países do Mercosul, para vender nas suas lojas do Carrefour. Justiça dos Estados Unidos quer forçar o Google a vender o Chrome, que é o canal de acesso à internet. Para reguladores, venda do mecanismo de busca na internet tem o objetivo de quebrar o monopólio da empresa neste segmento. A Austrália estuda vetar redes sociais para menores de idade.
E se não fizer, quer multar as empresas. A capa do caderno Cultura e Comportamento do Estadão é um filme em preto e branco. Desejo em preto e branco. Filme adapta Relato de um Certo Oriente, que é um livro do escritor Milton Ratum. Grupo de mulheres positivas faz evento em Nova York. Passeios. Livraria reabre com novo nome, mas mantém o legado do fundador. E o fundador é o Cortez, da editora Cortez, que hoje não existe mais. Mas os filhos abriram uma livraria em São Paulo com o nome do pai. 8 anos após fechamento, a Mara Cortez, que é essa senhora da foto, junto com as irmãs Miriam Cortez e Marcia Cortez, reabre a casa com fé no poder de mudança dos livros. A antiga editora Cortez virou livraria das Perdizes e é tocada pelas filhas do seu criador, que começou vendendo livros nos anos de 1960. E o Estadão dá uma página para essa abertura dessa livraria Cortez em São Paulo. E com esta matéria, eu encerro aqui o nosso primeiro bloco de notícias na manhã desta sexta-feira. Vocês viram que o assunto principal foi o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro e de mais 36 auxiliares do entorno dele por tramar o golpe de Estado no final dos anos de 2022. Agradeço sua audiência e convido você a acompanhar com a programação da TV da Transparência. Até outra oportunidade. Obrigado.